né? Então, no geral, o conceito Estado se refere às dimensões políticas da sociedade. A busca do equilíbrio político-social representado através de 3 poderes estabelecidos constitucionalmente. Nós somos da tradição anglo-saxônica, que vem via Estados Unidos da América do Norte, que chega até nós, e de uma certa forma isso atinge diversos países, não todos os países, mas grande parte dos países do mundo são herdeiros dessa tradição liberal que é sistematizada no chamado iluminismo, não é? E eu vou abordar com vocês alguns autores aqui que são os expoentes dessas ideias, não é? Quer dizer, então são os poderes, 3 poderes estabelecidos constitucionalmente. E agora, veja, nos dias atuais, nós estamos enfrentando, não é, um grande embate. Eu diria para vocês, nós estamos presenciando, porque nós nos fazemos parte desses poderes, não é? Presenciamos uma guerra de interesses, não é? Entre o STF, entre um genocida, não é? Entre o Congresso Nacional, não é? E as outras instâncias no campo jurídico, que são instâncias secundárias. Mas nós, neste exato momento, não é? Isso que deveria ser a harmonia dos poderes, por isso eu estava colocando lá no início de vocês, não é? Quer dizer, o Estado não é só um instrumento de dominação, de coerção, de repressão, de legitimação. Ele é a expressão das contradições entre os diversos interesses existentes na sociedade, não é? E há alguns autores aí, claro, que tentando inovar, alguns mais do que inovar, aparecer, não é? Que diz que não só são os 3 poderes, que temos outros poderes, não é? Que leva a gente a pensar um pouco também, não é? As Forças Armadas. Qual é o poder real em uma sociedade? Desde a transição da comunidade primitiva para a sociedade de classes. As Forças Armadas, não é? Como é que se forma os princípios do Estado? A divisão social do trabalho lá nos primórdios, na passagem da barbárie para a vida em sociedade, não é? A divisão social do trabalho permite o surgimento de uma parcela dessa população dedicada às artes militares. Então, uma das primeiras instituições que surge naquilo que vai corporificar o Estado são os homens em armas, que nós chamamos de Forças Armadas. Ou seja, a nossa história, querendo ou não, gostando ou não, é a história da violência, é a história do assassinato, é a história do saque, é a história do estupro, realizada por quem? Por aqueles que dominam as artes militares, as Forças Armadas, não é? Então tem autores que dizem que essa é um 4º poder. E eu diria que pela Constituição brasileira e pela história, o que ensina a história da nossa espécie, o nosso processo civilizacional, as Forças Armadas é a que, em última instância, detém o poder. Detém o poder por quê? Porque tem as armas, tem o poder de coerção, de repressão e de eliminar o outro. Não é à toa que nós estamos vivendo, nesse exato momento, o genocida propagando: compre armas, não compre feijão, compre fuzil, não é? Porque ele tem noção do que significa as Forças Armadas. Tem alguns que dizem que a mídia, os meios de comunicação, porque influencia muito, ele trabalha ao nível da sutileza da nossa mente através das chamadas informações, não é? Claro que tem um papel importante, mas não está dentro dos poderes constituídos constitucionalmente. Veja, esses poderes, Forças Armadas está, mídia não está, e outros dizem que há um poder maior do que todos os outros,
que são as igrejas e as religiões. Não é? E aí eu não vou me deter nisso para não ferir susceptibilidades, mas sugeriria para vocês, para reflexionar um pouco, qual é o poder da religião na nossa vida. E religião não é eu professar a minha fé individualmente. Eu me organizo em igreja. Eu sou uma parte das religiões. Eu pertenço a um partido chamado igreja. Qualquer que seja o nome que vocês atribuam a ela, é um partido religioso. Não é só lá no fundamentalismo do Irã, é aqui na nossa realidade. Tem partidos dirigidos por treslocados. Eu não vou citar o nome para não ferir susceptibilidades, mas há vários treslocados que gostam da mídia, gostam da televisão, gostam das luzes, gostam do palco para pregar ideias treslocadas. E eu, na minha formação, que eu já fui coroinha, né? Na minha formação inicial, formação cristã, eu aprendi determinados ensinamentos, né? E eu fico aterrado, eu acho um absurdo aqueles que se dizem cristão pregar a violência. Não foi por acaso que Cristo deu a outra face, né? E tem treslocados que se dizem cristãos e pregam a violência e a destruição dos outros. Mas é um outro assunto. Está dentro da política? Sim, está dentro da política. É parte da política, é parte da nossa vida. Não é? Mas aqui em minha análise, há elementos de dimensões inquestionáveis, mesmo que possam ser imperceptíveis, da presença do Estado na nossa vida cotidiana, no aqui e agora, determinando nosso cotidiano nos mínimos aspectos, determinando a nossa vida individual, aqui neste momento, na vida de vocês, em qualquer instância que vocês estejam ou que nós estejamos, e na vida coletiva. Por que isso? Porque nós somos uma espécie animal sapiens sapiens que não sobrevivemos isoladamente, sozinho enquanto indivíduo. Nós necessitamos dos outros, nós necessitamos de estabelecer relações de sociabilidade, nós necessitamos da coletividade. Se há coletividade, não é? Há política, inevitavelmente. Não é? E isso eu diria para vocês nas suas dimensões locais, aqui na sala, aonde vocês estão, não é? Na cidade, na PUC, em Goiânia, ao nível regional, ao nível nacional e internacional. Não é? Hoje, a grande questão é, você pega um tênis Nike, ele é produzido em vários países. Não é? Vocês veem que a indústria automobilística está paralisada a produção porque está faltando um chipzinho que é feito em países da Ásia. Não é? Então não há mais que se falar no local, no individual, dissociado dessa totalidade de inter-relações que compõem o internacional. Não é? Nós somos únicos, somos indivíduos únicos, particulares, porém só existimos nessas inter-relações até ao nível internacional. Não é? Daí nós precisamos, para fazer doutorado, né, vocês vão fazer lá a prova de quê? De línguas. É uma demonstração clara da internacionalização. Não é? Estes aspectos e dimensões são aprofundadas assustadoramente com a formação do mercado mundial, que transfere a violência existente na Europa para o mundo como um todo. Não é? Os genocídios, as guerras europeias passam a ser genocídios e guerras contra os povos não civilizados. Não é? Não vou me deter nessa história, vocês conhecem. Não é? E claro que essa dimensão, na medida que vai desenvolvendo o capital, o processo da acumulação, chega num processo de globalização ou mundialização, conforme outros preferem, não é? Sobre o quê? O neoliberalismo, que é uma forma de organização da economia a nível internacional. Não é? Então, essas teias infindáveis de relações na qual nós estamos inseridos,
é determinada, vê, esse conjunto de relações, essa teia inextricável, não é? É determinado pelo mercado, pelo reinado da mercadoria. Da mercadoria. Imagina a vida de cada um de vocês, não é? Em maior ou menor intensidade, nós buscamos o quê? O consumo. Consumo de quê? De mercadorias. Grande parte não tem nenhuma utilidade. Há um estudo realizado recentemente que em torno de 70% a 80% do que nós compramos não são utilizados. E claro que isso provoca o quê? Provoca consequências no meio ambiente. Um excesso de lixo, de mares nos oceanos Pacífico, no Oceano Atlântico, não é? De o quê? De ilhas de plástico, ilhas de metais, não é isso? Pássaros que, ao ser invadido o seu habitat, engole, etc. Ou seja, esse processo de produção de mercadoria, que é um processo destrutivo, não é? E nós, impulsionados à compra, estamos fadados a tornar esse planeta Terra inabitável em curto espaço de tempo. Não é por acaso que estão mandando naves espaciais para ver se tem terra e condições de vida em outros, não é? Se vocês não viram, assista, é muito interessante, é meio enlatado, né? Mas vale a pena. O filme chama 2012, né? É um enlatado, mas vale a pena, não é? E veja, nós somos determinados pelo mercado. Por que isso? Porque tudo se transforma em mercadoria. Tudo se transforma em mercadoria, não é? O que é a indústria da moda? É o quê? É o corpo feminino ou masculino transformado em mercadoria, não é? E ele não precisa ter cérebro, né? Não precisa ter cérebro, mesmo que ele tenha, não é? Porque é a forma, é o chamado belo, né, que está sendo vendido, não é? Então, ao se transformar tudo em mercadoria, que passa a existir, não é? E ao passar a existir, existe uma multiplicidade de inter-relações. E provoca consequências, como, por exemplo, a crescente militarização da sociedade. Essa é uma militarização catastrófica. E aí eu volto a chamar a atenção de vocês, onde a internet, a chamada realidade virtual, né, passa a ter papel cada vez mais, diria assim, crescente nesse sentido. Vejamos agora um grande debate que está colocado, 100 anos de Paulo Freire. Né? O que é Paulo Freire? Não é? A gente olha assim, eu vejo Paulo Freire, não pela minha idade, né? Eu falo assim, poxa, esse homem podia ser meu avô, né? Ele é tão engraçadinho, né? Mas é de um cérebro, de uma capacidade de produção e uma vida dedicada a isso, né? Daí eu disse para vocês, ganha o cérebro, o coração e o corpo. Paulo Freire é um exemplo disso, né? O que foi a atividade de Paulo Freire? Né? Produzir e se comprometer com a educação libertadora, que é importante para a compreensão da realidade. E nos últimos anos, poucos anos, surge aí uma ideia maluca, sem nenhum sentido, que eles chamam a escola sem partido. É impossível a vida social, vou reafirmar para vocês, é impossível a vida social fora da política. É impossível a vida social sem partidos. Sem partidos. Partido não é apenas aquilo que nós chamamos partidos políticos. Uma igreja é um partido de uma determinada religião. Por que é um partido? Porque ela é uma parte. Você veja, entre os católicos, há várias correntes, mas se unifica em torno da Igreja Católica Apostólica Romana.
nos chamados evangélicos, vocês veem a infindável quantidade de partidos e de siglas partidárias religiosas que tem por aí. Ou seja, a política e partido é indissociável da nossa vida individual e, consequentemente, o indivíduo só existe e se reproduz enquanto espécie social. Então, é impossível falar de uma escola sem partido. Pode não ser, um professor pode ter na cabeça dele um partido diferente do meu, mas eu, sendo democrata, eu tenho que respeitá-lo, eu tenho que debater com ele, eu tenho que trocar ideias, eu tenho que buscar a construir o consenso rumo à sociedade mais fraterna, mais igualitária e solidária. Não é? Então a postura é diferente desse debate que está colocado aqui, que é um debate extremamente pernicioso e atinge interesses de grupo de desmiolados, de genocidas que querem destruir este país. Atentem para isso. Não querem construir um novo Brasil. Querem destruir o Brasil existente e implementar o fundamentalismo, implementar as trevas da Idade Média. Atenção para isso. Não é coisa simples. E aí eu peguei e achei também uma imagem que é muito famosa, vocês conhecem, não é? A Simone de Beauvoir. Famosa Simone de Beauvoir, que deu grandes contribuições ao conhecimento, porque foi uma grande estudiosa, uma grande pesquisadora e uma escritora. Ela diz: o opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplice entre os próprios oprimidos. Por que tem cúmplices entre os oprimidos? Porque o seu cérebro, o seu coração, o seu corpo está dominado por ideias de genocidas, de mensageiros da morte. Não é? Então, claro que os oprimidos, tendo essa prática, essa concepção, tornam-se subservientes aos genocidas.